Oi, boa tarde. Meu nome é Alice, eu sou aluna do curso de Pedagogia da Unifael e vim apresentar o meu TCC, que foi em forma de artigo, com o tema Afetividade da relação professor-aluno e seu impacto na aprendizagem. Esse tema, ele surgiu a partir de uma inquietação que foi crescendo ao longo da minha formação, especialmente com as experiências que eu tive em sala de aula durante os estágios. Em muitos momentos, eu observei que o modo como o professor se relaciona com os alunos fazia total diferença. Os alunos que se sentiam acolhidos, respeitados e ouvidos demonstravam mais abertura para aprender, mais confiança e mais participação nas atividades. A pergunta que guiou minha pesquisa foi como os vínculos afetivos entre professor e aluno influenciam num processo de ensino-aprendizagem. Essa questão ela é extremamente relevante porque, embora o domínio do conteúdo seja essencial, a forma como ele é mediado dentro de uma relação de confiança e respeito pode potencializar ou limitar, caso não exista, o aprendizado. E entender esse vínculo afetivo, ele é fundamental para construir uma prática pedagógica mais humana, capaz de respeitar a singularidade dos alunos e favorecer um ambiente propício para o desenvolvimento. O objetivo geral desse trabalho foi analisar de que forma a afetividade entre o professor e o aluno impacta no processo de aprendizagem. A escolha desse foco partiu da percepção de que o ambiente emocional da sala de aula influencia diretamente o desempenho, o comportamento e o interesse dos alunos. Para alcançar esse objetivo, eu defini 3 objetivos específicos que foram os que nortearam a minha pesquisa. Primeiro, compreender a relação entre afetividade e desenvolvimento cognitivo, investigando como os sentimentos, o acolhimento, a empatia podem contribuir para que o aluno se sinta motivado e confiante para aprender. O segundo, investigar teorias e práticas pedagógicas que valorizem a afetividade no cotidiano escolar, buscando exemplos, propostas que já tenham sido apresentados resultados positivos nesse sentido. E, por fim, refletir sobre os desafios enfrentados pelos professores ao tentar estabelecer um vínculo afetivo com seus alunos, considerando questões como o excesso de demanda, falta de formação emocional e até mesmo barreiras institucionais presentes na realidade das escolas. Esses objetivos me permitiram compreender o papel da afetividade não como algo secundário, mas como um elemento central para a construção de uma prática pedagógica transformadora. Esse trabalho ele foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica, com base na análise de autores clássicos e contemporâneos da área da educação e da psicologia, como Vygotsky, Vallon e o Carl Rogers. A escolha desses teóricos se deu pela forma com que cada um deles compreende o papel das emoções. O Vygotsky, por exemplo, ele destaca a importância do outro na construção do conhecimento. O Vallon vê o desenvolvimento infantil como um processo integral entre emoção, cognição e movimento. O Rogers valoriza o vínculo humano e a escuta empática como fundamentais para o aprendizado. A abordagem qualitativa ela foi escolhida justamente por reconhecer que as relações humanas, especialmente no ambiente escolar, não podem ser reduzidas a números, não tem como a gente medir. E o foco da pesquisa foi compreender as experiências, os sentimentos e as percepções que envolvem o vínculo entre o professor e aluno. Além disso, a metodologia buscou teoria e prática, relacionando as leituras minhas, as leituras com as minhas vivências durante o meu estágio. Essas experiências elas serviram como ponto de apoio para refletir sobre o que os autores propõem e o que de fato acontecia no ambiente escolar. Durante a construção do trabalho, os resultados apontaram com muita clareza que a afetividade não é só um detalhe na educação, ela é um dos elementos centrais para que a aprendizagem ocorra de maneira significativa, respeitosa e completa. Um dos autores analisados, que foi o Vygotsky, ele defende que o aprendizado se dá nas relações sociais. Ele criou um conceito da zona de desenvolvimento proximal, que mostra que o aluno ele pode ir além do que ele conseguiria ir sozinho
quando ele recebe mediação de alguém com mais experiência, que no caso é o professor. Mas essa mediação, ela não acontece de forma automática. Ela só funciona quando há um vínculo de empatia e confiança. E o aluno que não se sente à vontade com o professor, ele dificilmente ele vai pedir ajuda, tirar dúvidas, se arriscar. E isso é algo que eu vi com frequência nos meus estágios. Os alunos se aproximavam mais dos professores que eles sentiam abertura, afeto, segurança. O Vallon, ele entende o desenvolvimento humano como um processo integrado entre a emoção, cognição e movimento. E segundo ele, não é possível separar o pensar do sentir. O aluno ele precisa estar emocionalmente disponível para conseguir aprender. Em uma das turmas que eu estagiei, por exemplo, tinha uma criança que ela tinha dificuldades com leitura e escrita. Ela evitava participar das atividades, mas aos pouquinhos, com o acolhimento do professor, elogios e uma escuta atenta, a criança ela foi desenvolvendo confiança. E quando ela percebeu que ela não ia ser julgada, ela começou a tentar mais, errar sem medo. Aos poucos ela foi evoluindo. Isso só foi possível porque a professora construiu um ambiente afetivo e transformou o processo da aprendizagem. Já o Rogers, ele traz pra gente uma perspectiva humanista. Ele defende que o professor precisa criar um ambiente baseado em 3 pilares: empatia, aceitação incondicional e congruência. Ele acredita que quando o aluno se sente respeitado, ouvido, valorizado, ele se abre para aprender, pois ele percebe que tem um lugar naquele espaço ali. Essa visão ela foi muito significativa para mim, porque muitas vezes eu ouvi de colegas no estágio que não dava tempo para criar vínculo, ou que era preciso manter distância para manter autoridade. Mas o que eu observei na prática foi totalmente o oposto, que quanto mais afetivo e respeitoso o professor era, mais autoridade natural ele tinha, porque os alunos queriam corresponder a ele. E além dos autores clássicos, eu também encontrei estudos recentes que comprovam, com base em dados de escolas públicas e privadas, que os alunos que se sentem emocionalmente seguros tentem participar mais, faltar menos às aulas, desenvolvem mais autonomia, apresentam melhor desempenho escolar. E muitos desses estudos reforçam a importância de uma escuta ativa, do diálogo, da atenção individualizada, práticas que nem sempre exigem grandes recursos, e somente uma mudança na postura do professor. Também encontrei pesquisas que mostravam que a afetividade é especialmente importante em contextos de vulnerabilidade social. Quando a escola se torna um ambiente afetivo e acolhedor, às vezes ela pode ser o único espaço que aquela criança tem segurança emocional. E assim, os resultados da minha pesquisa me levaram a uma conclusão importante. O vínculo afetivo entre professor e aluno é um dos pilares da aprendizagem. Sem ele, o conteúdo pode até ser passado, mas dificilmente ele vai ser absorvido de forma significativa. E a afetividade é o que conecta o saber à experiência de vida do aluno. Portanto, a gente valorizar essa afetividade na escola não é romantizar o trabalho docente, mas sim reconhecer que ensinar é um ato profundamente humano e que só acontece por completo quando envolve respeito, escuta, cuidado, presença. Durante a minha pesquisa, foi possível identificar ainda algumas contradições e desafios relacionados a essa afetividade na prática pedagógica. Apesar de ser evidente, tanto na teoria quanto na prática, que ela contribui significativamente para o processo de aprendizagem, muitos professores ainda enfrentam dificuldades reais para construir esses vínculos no dia a dia. Um dos principais obstáculos é a sobrecarga de trabalho. Salas lotadas, múltiplas turmas, falta de apoio pedagógico e emocional. E em muitos casos, o professor ele se vê tão pressionado por prazos, metas, burocracias, que acaba sem tempo ou sem energia para olhar de forma individualizada para os seus alunos. Outro ponto que apareceu com frequência foi a falta de formação emocional na formação do professor. A afetividade, muitas vezes, ela é tratada como algo natural ou intuitivo, quando, na verdade, não é. Ela exige também um preparo, uma consciência, uma habilidade que deveria ser desenvolvida durante a graduação ou formações continuadas ao longo do ano. No meu estágio, eu também percebi que enquanto alguns professores conseguiam equilibrar firmeza, acolhimento, outros evitavam essa proximidade emocional, acreditando que isso ia prejudicar a sua autoridade. Essas contradições não invalidam a importância do tema. Mostram que há um longo caminho ainda a ser percorrido
para que essa afetividade seja compreendida como uma competência profissional e não como uma característica pessoal ou opcional. E todas essas questões, elas abrem espaço para novas investigações, que aprofundem os desafios do professor diante da afetividade e proponham também estratégicas viáveis na formação e prática. Afinal, pensar em afetividade da educação é também pensar em condições reais de trabalho docente e nas mudanças que precisamos promover no ambiente escolar. Com esse trabalho, então, eu considero que os objetivos propostos foram plenamente atingidos. Foi possível compreender como a afetividade influencia diretamente no desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos alunos, e além de trazer reflexões importantes sobre as práticas pedagógicas mais humanas, acolhedoras e eficazes. Através da pesquisa, ficou evidente o papel do professor vai além da transmissão de conteúdo. O educador ele precisa ser também alguém que escuta, acolhe, compreende e constrói vínculos. E isso não significa ser permissivo, mas sim estabelecer uma relação de confiança que favoreça o aprendizado. A afetividade mostrou que é um elemento fundamental ela se mostrou um elemento fundamental na aprendizagem, especialmente em tempos em que tantos alunos chegam à escola enfrentando diversos desafios emocionais, sociais, familiares. E eu acredito que um dos grandes méritos desse trabalho foi reforçar que formar professores afetivos não é um detalhe romântico, é uma urgência pedagógica. Precisamos repensar a formação docente para que ela inclua um desenvolvimento de competências socioemocionais e incentive práticas que promovam um ambiente seguro e acolhedor. Por fim, eu encerro essa pesquisa com a convicção de que a afetividade é um dos caminhos mais potentes para transformar a educação. Ensinar é um ato de coragem, mas também de empatia. E quando o professor ele acredita no aluno, ele cria um vínculo com o aluno, o conteúdo deixa de ser apenas informação e passa a ser construção de vida. A afetividade ela não é um detalhe do ensinar, ela é a base onde todo o aprendizado se sustenta. Eu agradeço a atenção de todos e estou à disposição para perguntas, sugestões. Obrigada.